Quem é o domínio dessa função, quem é o contradomínio e quem é a imagem. Quem é o conjunto domínio, quem é o conjunto contradomínio e quem é o conjunto imagem. O conjunto domínio é sempre os elementos do conjunto A, ou seja, aqueles que eu faço a correspondência, como se ele dominasse. A partir dele, eu obtenho o elemento no conjunto B. Então, o domínio, nesse nosso caso aqui. Peraí, deixa eu... Agora eu perdi o coisa de vocês. Peraí. Ah, voltou. Nesse caso aqui, o domínio, então, é o próprio conjunto A. Então, o domínio é o conjunto A, que são os elementos 1, 2, 3 e 4, certo? Agora, quem é o contradomínio? O contradomínio é sempre os elementos do conjunto B, ou aqueles que são dependentes, certo? Eu obtenho ele a partir do conjunto A. Então, o contradomínio aqui no caso é o nosso conjunto B, que são os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. E quem é o conjunto imagem? O nosso conjunto imagem é aquele conjunto que são correspondidos pelo domínio. Por exemplo, aqui, quem são os elementos de B do contradomínio que tem correspondência em A? O 2, o 4, o 6 e o 8. Então, o conjunto imagem é 2, 4, 6 e 8. São esses elementos, certo? Então, domínio é o conjunto A, que são os elementos que são independentes. Por quê? Porque eles precisam, que eles não dependem, né? Eles são independentes. E os elementos de B são os elementos dependentes, porque eles dependem de uma lei para ser correspondido com o conjunto domínio. Tudo bem, gente? Quem é o domínio, contradomínio e imagem? Tudo certo? Fui clara nessa parte? Ok. Então, vou fazer outra situação aqui, para ficar mais claro ainda. Então, eu tenho o conjunto A, que esse conjunto A, gente, pode ser o C, o D, vou até mudar o nome dele aqui. Tem o conjunto C, que tem os elementos 2, 4, 8, 16, certo? Tem o meu conjunto D, que é o conjunto 1, 2, que tem os elementos 4, 8 e 10. Bom, vamos ver se é uma função a partir de uma lei. Vou dizer o seguinte, que os elementos que estão no conjunto D, que é o contradomínio, que eu posso chamar de Y, é a metade do elemento que está em C. Então, vamos lá. Vou construir o diagrama aqui. O conjunto C e o conjunto D. Gente, não reparem minha habilidade artística, tá? Ainda mais com esse negócio aqui. 4, 8 e 10. Bom, para que eu possa corresponder, por exemplo, dizendo que o X pertence ao conjunto C e o Y pertence ao conjunto D. Para que eu possa... Quem no conjunto D, eu vou corresponder o 2. Então, eu tenho que corresponder usando aqui a minha ordem, que tem que ser a metade de X. Então, 2, metade 1, 4, metade 2, 8, metade 4, 16, metade 8.
Quem é o meu domínio? É o meu conjunto C. Quem é o meu contra? Quem é o meu contradomínio? Contradomínio. Meu contradomínio é o próprio conjunto D. E quem é a minha imagem? Conjunto imagem. São os elementos 1, 2, 4 e 8, que são os que são correspondidos em A. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nessa parte? Não, né? Bem simples essa essa parte aí de noção. Bom, vamos fazer um exemplo aqui para a gente perceber a ideia de função. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Mas será que eu comecei aqui? Ah, tá. Não, essa parte eu já falei, né? Vamos a outro exemplo aqui. Bom, o que a gente sabe de área de quadrado e lado? Que para determinar a área de um quadrado, o que você tem que pegar? Você tem que pegar o lado e elevar ao quadrado, certo? Assim que eu calculo a área de um quadrado. Quadrado, lembrando, né? Com os 4 lados iguais. Bom, eu tenho sempre esses valores positivos, né, gente? Porque não existe medida negativa, né? Pelo menos aqui no caso de área, né? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho, para eu calcular a área, eu preciso saber o lado. Então, dependendo do lado, eu vou ter a minha área. Ou seja, a área pode ser calculada em função do lado. Então, eu tenho aqui também uma função. Deixa eu descer aqui. Por exemplo, se eu tenho uma área igual a, por exemplo, eu tenho uma área igual a 100. Eu tenho um lado igual a 10. Então, minha área depende do meu lado. Então, ela está em função do lado. Aqui o livro fez uma tabelinha. Como é essa relação entre área e lado? Então, quando eu tenho o lado igual a 1, eu tenho minha área também 1. Quando eu tenho meu lado 2, eu tenho uma área 4. Aqui, gente, está falando em unidade de comprimento, independe se é centímetro, ou seja, qual medida for, sabe? Qual unidade de medida seja. Então, quando eu tenho um lado 3, eu tenho uma área 9, 10, 100. Se eu tenho um lado 50, 2.500 de área. Então, eu posso dizer que a área está em função do lado. Então, se eu chamar a área de y, que também é igual a f de x, é a mesma coisa, e chamar o meu lado de x, eu posso expressar numa sentença matemática. Eu posso dizer, então, que f de x é igual a x ao quadrado. Então, conforme o valor de x, eu vou obter a minha área que eu chamei de y. Tudo bem, gente? Nessa ideia de função, o que é uma coisa em função da outra? Bom, aqui eu tenho mais um exercício. Acho que isso aqui é um exercício, é um exercício, não sei se é do livro de vocês, é um exercício que eu peguei aí. Ok, Ana, obrigada. Em uma festa, os salgados são vendidos com desconto se comprarem em maior quantidade, como indica aqui na tabela.
Se eu comprar um salgado, eu vou pagar R$ 4. Se eu comprar 2, eu vou pagar 7. Se eu comprar 3, eu vou pagar 10. Se eu comprar 4, eu vou pagar 12. Agora, se eu comprar 5 ou mais, eu vou pagar R$ 2,50 para cada salgado. Então, baseando nesses dados dessa tabela, o que essa tabela representa? Ela representa, na verdade, a relação, vê se vocês concordam, a relação preço, entre o preço dos salgados e a quantidade de salgados. Tudo bem? Essa tabela representa essa relação. Na letra B, o preço é em função da quantidade de salgados? Sim, né? Conforme a quantidade de salgados, é que eu vou saber o preço do que eu vou pagar. Agora vamos aqui na letra C, que eu falei lá sobre independente e independente. Qual é a variável que ela é independente e a variável que ela é dependente? Olha, se a gente pensar que o preço depende da quantidade de salgados que eu vou comprar. Então, obrigatoriamente, quem é o dependente e quem é o independente? Bom, eu vou dizer então, ver se vocês concordam, que o preço vai ser o dependente, porque ele depende de quê? Ele dependente de quê? Da quantidade de salgados. Então, qual é a variável independente? A variável independente, então, é a quantidade de salgados, certo? Ela é a minha variável independente, certo? Acho que tem uma. Deixa eu descer aqui. Letra D. Qual é o valor a ser pago por 3 salgados? Se a gente observar aqui, ó, 3 salgados, R$ 10. Qual é o valor? E por 6 salgados? Bom, por 6 salgados, bom, eu sei que 5 ou mais é 2,50 vezes a quantidade. Então, eu vou fazer 6, né? Vezes 2,50, que vai me dar R$ 15. Então, 6 salgados vão custar R$ 15. Certo? Esse exercício aqui é para vocês perceberem quem é o valor dependente, quem é o valor independente, a variável nesse caso, né? Bom, vamos seguir. Outra situação. Mariana é vendedora de uma loja de roupas e seu salário mensal bruto é composto de uma parte fixa de 1.500 mais uma comissão de 5% do total das vendas que ela realizou no mês. Vamos escrever a lei de formação que expressa o salário bruto de Mariana. Bom, acho que foi até uma situação parecida que eu coloquei na outra aula. Bom, então o salário dela, o salário bruto, vai ser o quê? Os 1.500 que ela ganha, né? Mais quem? Mais 5% de quem? Do total de vendas naquele mês, certo? Vou escrever na lei de formação, 1.500 mais 5%. Como é que eu posso escrever 5%? Não é 5 dividido por 100? Então, eu posso dizer que é 0, ó, coloco, são 2 casas, 0,5 vezes as vendas dela, o total de vendas, certo? Bom, vou dizer
que o S, que é o salário dela daquele mês, eu vou chamar de F de X ou de Y, que é a mesma coisa, e vou chamar o total de vendas de X, certo? Então, qual é a lei de formação? É o F de X, que é o salário dela, 1.500 mais 0,05x, certo? Bom, qual é a variável aqui que é dependente e independente? Bom, a variável que depende do valor é o salário do total de vendas. E o total de vendas aqui, nosso X aqui, é a nossa variável independente. Aqui faz algumas perguntas. Através dessa sentença, gente, eu consigo calcular qualquer salário dela quando eu sei o total de vendas, que na verdade é o que o comerciante usa aí, né? O empregador usa para calcular o salário dela. Então, qual será o salário se ela vendeu 5.000? Então, vamos lá. Então, eu tenho. Eu já vou usar essas nomenclaturas aqui para a gente saber já relacionar, pensar lá na nossa função. Então, o salário dela, que eu chamei de F de X, vai ser 1.500 mais 0,05 vezes, quanto que ela vendeu mesmo? 5.000. Então, vai ser, deixa eu descer mais aqui. Então, o salário dela vai ser, vou até pôr aqui, salário, 1.500 mais 5% de 5.000, 250, né? 10% é 500, 250. F de X é igual. Na verdade, não é 250, não, gente. É 260. 5% de 500. Então, o salário dela vai ser 1.500 mais 260. Então, o salário dela daquele mês vai ser 1.760. Certo, gente? Ela vai receber isso. Se vocês, vamos supor que vocês sejam os empregadores da Mariana. Vocês vão ter que pagar ela, nesse mês que ela vendeu 5.000, 1.760. Tudo bem? Ok? Fale agora, o cálice. Gente, fala comigo, por favor, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tudo bem, gente? Tá, Edson? Tudo bem? Tá, Nadine? Tudo ok? Tem certeza, gente? Mariana, você vai receber 1.760, Mariana. Tem, Guilherme? Vocês têm certeza, gente? Presta atenção. Tem, João? Ah, tem nada errado ali? Não, tá não, Lied? O que que é, então? Tem. Tem ou não tem? Hein, gente? Vocês são empregador da Maria. Ah, isso mesmo, Ed. Gente, vocês não estão prestando atenção na vida de vocês. Para de olhar celular, WhatsApp e. Aí, se fosse empregador, vocês iam ter um prejuízo aí, tá? Então, 250, certo? Então, vai receber 1.750. Presta atenção, gente. Tudo bem, gente? Aqui? Fácil, né? Eu já tinha até falado sobre isso. Vamos ver aqui a letra C. Agora, o que que eu sei do salário da Mariana, bruto? Da Marina, né? Nem Mariana, é Marina. O salário foi de 2.750. Agora, qual foi o valor total das vendas
por ela realizado. Vamos lá. Então, o que que eu sei? Eu sei o salário dela. Salário. Que foi 2.000... Ai, meu Deus. 2.750. Aqui eu não tenho mais a quantidade de vendas. Então, o que que eu sei aqui? Eu sei quem é o F de X, que é 2.750. Eu quero saber qual foi o volume de vendas dela. Então, eu quero saber quem? Eu quero saber quanto que vale o X. Eu conheço a lei de formação. F de X é igual a 1.500 mais 0,05 vezes o X que eu quero calcular. No lugar do F de X, eu vou colocar 2.750 é igual a 1.500 mais 0,05 vezes X. Continuando. O 1.500 eu vou trazer para cá, subtraindo. Então, vai ficar 2.750 menos 1.500 é igual a 0,05 vezes X. Aqui eu vou ter... Quanto que eu vou ter aqui? 1.250 é igual a 0,05. Vou só organizar a minha equação para ficar mais fácil, vezes x aqui, né? Vezes x. Vou só organizar. 0,05 vezes x é igual a 1.250. X vai ser igual a 1.250 dividido por 0,05. Vamos fazer essa conta aqui. 1.250 dividido por 0,5, 25 mil. Então, nesse mês que ela recebeu um salário de 2.750, o total de vendas dela foi de 25 mil. Certo, gente? Fala salário bruto, gente. Ó, tá vendo uma observação aqui mais ligada ao, ao contexto aqui? Porque a gente sabe que quando a gente vai receber um salário, né? A gente tem uns descontos aí, né? Se for vale transporte, 6%, né? Se for, aí tem o INSS, né? Todos esses descontos aí, por isso que ele fala salário mensal bruto. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Não, acabou? Não, acabou não. 2, 6. Ah, tá. E aqui são os exercícios. Aí vamos lá para os exercícios que a gente tem do PET 2, acho que semana 3. Bom, vamos lá. Primeiro, dada a função de RR definida, olha a lei aqui para definir a minha a minha a minha função. Então eu tenho, dada a função, posso escrever assim, ó, F de R em R. Bom, quem é o conjunto dos números reais? É o meu domínio, né? E o conjunto dos números reais também é o meu contradomínio. Pediu para esboçar o gráfico, fazer o estudo da função e saber se é crescente ou decrescente. Bom, aí aqui a gente vai começar a estudar o que é uma função, ó, uma função afim, ou uma função também chamada de função polinomial do primeiro grau. A gente chama de função do primeiro grau. Do primeiro grau. Vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo,
Eu tenho uma função assim, ó, f de x, aquela lá, 3x mais 1. Tem uma função assim, que eu chamo de f de x, x ao quadrado mais 3x, por exemplo. E tem uma outra função que eu vou chamar até de g de x para mudar um pouquinho esse f aqui. X à terceira mais 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Por exemplo, tenho esses três exemplos aqui de função. Bom, eu chamo de função do primeiro grau a função que a variável está elevado a 1. Porque a gente sabe que todo número que não tem expoente aqui, ele é 1. Então, toda função que a variável x está elevada a 1, eu vou chamar que ela é uma função do primeiro grau. Bom, aqui é uma função do primeiro grau? Até tem o x elevado a 1, mas a maior expoente aqui é o 2. Então, essa é uma função do segundo grau. Certo? Aqui, até tem o x elevado a 2 e o x elevado a 1, mas a variável de maior expoente é o 3. Então, eu digo que aqui é uma função de terceiro grau e assim sucessivamente. Se o maior for x a quarto grau, quinto grau, certo? Então, aí a gente vai para a função do primeiro grau. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é o... Aí eu quero levar vocês lá para o GeoGebra. Deixa eu mudar aqui a compartilhamento aqui. Peraí. Agora deixa eu compartilhar diferente aqui. Vocês estão vendo aí um desenhozinho aí, Alguém levantou a mão, gente? Fiz um barulhinho. Vocês estão vendo a ideia, um plano cartesiano? Peraí, deixa eu... Sim? Peraí. Deixa eu voltar aqui que eu fiz caca aqui. Ixi, travou. É porque o GeoGebra, eu não estou usando, estou usando ele online, não estou usando ele o gráfico, o que eu tenho instalado. Bom, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui. Ah, agora você está vendo? Tá. É porque ele tá. A minha internet é excelente, né, gente? Aí. Bom, a gente vê aqui um plano cartesiano, certo? Então, a gente vai construir aqui aquela função lá, y, vou chamar aqui de j de x, que eu já fiz um monte ali na frente, é igual a 3x mais 1. Quando eu vou plotar esse... Gente, não sei o que está acontecendo aqui com a minha... Chamar de k de x. 3x mais 1. Não sei o que está acontecendo aqui, que ela não está plotando o F. Agora sim.
é igual a 3x mais 1. Ah, peraí. Já sei o que que é. De x é igual a 3 x mais 1. Mas, gente, não sei o que está acontecendo. Ah, tá aqui em cima, ó. Tô viajando a batatinha. Bom, tá vendo aqui que a gente construiu. O que que a gente fez aqui? A gente construiu esse software, gente, ele chama GeoGebra. Ele é um software livre, sabe, de matemática. Ele, a gente pode tanto usar para geometria como para álgebra. Bom, a gente tem aqui a função 3x mais 1. Quando a gente constrói o gráfico dela, vocês podem perceber aqui que a gente construiu foi uma reta, certo? Vamos construir outra função, ó. G de x é menos 2x mais 1. O que que eu obtenho? Uma reta. H de x é igual a menos x. Ó, o x está elevado a 1. Também é uma reta. B de x igual a x. Também é uma reta. Então, todas as vezes que eu vou construir uma função do primeiro grau ou função afim, ela sempre vai ser uma reta, ok? Tudo bem, gente? Então, função do primeiro grau. O gráfico dela é uma reta, certo? Ai, o que que aconteceu aqui? Deixa eu tirar isso daqui. Não sei por que isso veio para cá. Certo, gente? Ok. Então, toda vez que eu vou construir. E vocês lembram de um axioma? Como é que vocês podem? Um postulado que como é que eu vou construir uma reta? Usando dois pontos eu consigo construir uma reta, certo? Para que eu possa plotar uma reta no plano cartesiano, eu preciso de dois pares ordenados. Até foi coisa de um, da semana passada, que era para colocar os pontos no plano cartesiano. Certo? Bom, por exemplo, nessa 3x mais 1. Então, posso dizer que é y igual a 3x mais 1, certo? Lembra da variável dependente e da variável independente. Então, vamos supor aqui que eu tenha x igual a 1. Para que eu forme um par ordenado, para que eu consiga colocar um ponto ali, eu tenho que saber o valor de x e o valor de y. Então, como x é a minha variável independente, eu vou atribuir valor a x. Por exemplo, x igual a 1. Quem vai ser o meu y? Vai ser 3, no lugar do x eu vou colocar 1 mais 1. Então, o meu y vai ser 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, eu vou ter o par ordenado 1 e 4. Certo? Deixa eu... Então, vamos subir aqui para a gente ver. Então, quando é 1... Deixa eu descer. Isso. Então, eu tenho o par ordenado 1 e 4. Então, eu tenho x, o 1 e o y, 4. Então, ó, tá vendo que esse ponto pertence à reta? Certo? Então, para eu construir, então eu vou agora atribuir aqui quando o x vale 0. Quanto que vale o valor de y? Então, eu vou fazer y é igual a 3x mais 1
Y é igual, no lugar do x eu vou colocar 0 mais 1. Então, y vai ser igual a 1. Então, eu vou ter o par ordenado 0 e 1. Onde está localizado esse ponto? Aqui. É um ponto que pertence à reta. Se, por exemplo, eu não tivesse aqui só tivesse os dois pontos, eu sei que é uma função do primeiro grau, com 2 pontos eu consigo fazer uma reta, então eu tenho esse ponto e esse eu consigo fazer a minha reta. Certo, gente? Outra coisa que eu quero falar para a gente finalizar. Toda função, então, do primeiro grau, ela é desse tipo aqui, gente, ó. Ax mais b. Ó, nesse caso aqui do y igual a 3x mais 1. Quem é o A? É o 3. Quem é o B? É o 1. O A gente chama de coeficiente angular. E o B a gente chama de coeficiente linear. Mais para frente, que a gente for avançando na matéria, a gente vai entender por que é coeficiente angular, o A e o coeficiente linear. Tudo bem, gente? Eu vou parar por aqui por enquanto, mas tentem fazer. Deixa eu só parar aqui. Tentem fazer os exercícios. Deixa eu ver aqui. Pelo menos esboçar o gráfico. Depois a gente vai estudar e saber se a função é crescente ou decrescente. Nesse 1 aí, no exercício 1. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Deixa eu passar o link aqui para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Passar o link para vocês fazerem a chamada para mim, quem não fez. Deixa eu pegar o link lá em cima. Ô, gente, alguma dúvida? Alguma reclamação? Alguma sugestão? Assinem, por favor, a lista. Hein, gente? Tudo certo, Ana? Alguma coisa que vocês queiram falar? Ah, eu queria falar uma coisa com vocês. A minha menina, ela fez um favor para mim. Ela pegou as provas do PISM, eu acho que desde 2000 e... Não sei se é 2016 ou 2017. Ela separou para mim assim. Por exemplo, função. Quais as questões de função do primeiro grau que caiu na prova do PISM? Aí depois ela fez de conjunto, qual que caiu? Cada matéria, entendeu? Ela fez isso para mim do PISM 1 e do PISM 2, porque eu dou aula para o segundo ano. Porque a nossa ideia, o que aconteceu o ano retrasado, né, 2017? Ela até me ajudou, ela reuniu um grupinho das meninas, de menina e menino, né? Que do segundo ano, eu lembro que acho que era do segundo ano. E ela foi até na escola comigo, que eu estava dando aula de reforço à tarde, e ela ajudava os meninos lá, sabe? Aí, o que nós conversamos, e a nossa ideia era fazer, entre aspas, né, um cursinho do PISM. Mas não com matéria. Claro, a gente pode também ver a matéria, mas principalmente corrigindo esses exercícios do PISM, por exemplo, igual vocês estão estudando função, né? Aí a gente ia corrigir os exercícios especificamente de função,
que ela separou para mim, porque ela separou por matéria. Porque aí são questões, é uma matéria que vocês estão vendo, né? Na aula normal. Aí a gente pensou em marcar um dia durante a semana, à tarde, né? Porque de manhã eu estou trabalhando, e à noite também. Quando eu não estou trabalhando, estou na, né, faculdade, assim, assistindo aula agora online, né? Se caso vocês tenham interesse, vocês me digam, que aí a gente vai marcar um dia à tarde para a gente fazer esses exercícios juntos. Atualmente vai ter que ser por Meet mesmo, por essa. Deixa eu desligar aqui a gravação. Esqueci.